Boa noite, queridos companheiros do Centro Espírita Chico Xavier. Que alegria poder abraçá-los mais uma vez, embora virtualmente, amenizando um pouco a saudade que todos nós nos sentimos por este confinamento que não sabemos quando termina. Muito boa noite àqueles que, através do Face do Chico Xavier, nos brindam com a sua audiência e dando, portanto, com esse seu prestimoso momento de atenção, aquela alegria que invade o nosso coração, porque hoje, na verdade, nós estamos comemorando. Nossa conversa de hoje é mesmo uma conversa, fazendo de conta que todos nós estamos, no momento, numa festa de aniversário. E ali, à nossa frente, uma mesa bem posta, um bolo grandioso, com 163 velhinhas, comemorando o aniversariante. Seu nome, O Livro dos Espíritos. Eu vos convido, neste instante, a dar asas à imaginação e fazer comigo uma viagem que nós vamos, pela imaginação, acompanhando, como se estivéssemos presente no desenrolar de todos os acontecimentos que envolveram a produção e o lançamento do aniversariante. Faz conta que estamos em Paris, e foi ali que tudo começou, numa manhã calma, tranquila, céu ameno, quando, caminhando pelas ruas da capital francesa, Allan Kardec, e nós vamos chamá-lo doravante assim, Allan Kardec se defronta com um velho conhecido, também magnetizador como o nosso codificador. Esse antigo conhecido chamava-se Sr. Fortier. E o abraço selou o encontro, e antes mesmo que pudessem entaular alguma conversa, Fortier foi dizendo com um grau de entusiasmo para o professor as notícias que circulavam nos meios parisienses das sessões costumeiras das chamadas mesas girantes, que além de girantes, também eram dançantes. E Fortier relatou então, com entusiasmo juvenil, para Allan Kardec, tudo aquilo que a capital francesa vivia naqueles momentos. Kardec, contudo, na resposta ao companheiro, simplesmente lhe disse que uma mesa dançar ou uma mesa simplesmente saracotear de um lado para outro não era qualquer fenômeno digno de maior atenção. Porque o magnetismo, dizia ele, é um tipo de eletricidade e, bem conduzido, essa eletricidade pode movimentar objetos. Um abraço de despedida selou aquele momento, mas Kardec percebeu no olhar do companheiro um certo desaponto. Mais uma vez, um novo encontro. Talvez fosse ocorrências do acaso. Essa palavra que o dicionário espírita desconhece, mas em função daquela casualidade, novo encontro com Fortier. E desta vez ele vinha com notícias mais alvissareiras. Professor, além de as mesas dançarem e circularem, elas também falam, elas respondem, elas têm cérebro e pensam. Aí Kardec voltou-se para o amigo e simplesmente disse: bem, agora é uma outra questão.
mas eu só acreditarei no que me dizes, Fortier, se eu puder vir, se eu puder presenciar. Sem que isto aconteça, desculpe-me, caro amigo, um simples conto de carrocinhas. Mas, depois de algum tempo, exatamente no começo de 1855, um novo e casual encontro. O acaso, nós sabemos, não existe nas leis divinas. E quando esses encontros, chamados casuais, se dão com fins produtivos, nós chamamos isso hoje de sincronicidade, é porque, induzidos pelos espíritos superiores, aquelas ocorrências se dão para que produzam os necessários efeitos produtivos. E desta vez, um novo amigo antigo, quase 25 anos, um senhor respeitável, de boa cultura, que se chamava Carlotti. E Carlotti abraçou Kardec, falando-lhe desta vez, não só das mesas girantes, que falavam e pensavam, mas reportando ao amigo a existência dos espíritos. E foi a primeira vez que Kardec ouviu falar de espíritos. Abraçou e, antes da despedida, Carlotti praticamente pronunciou uma profecia. Kardec, um dia serás um dos nossos. E ele respondeu, nem digo que sim e nem digo que não. O tempo nos dirá. Mas um pouco mais à frente, logo em 1855, quase um ano depois, portanto, dos primeiros encontros com os companheiros, Kardec foi convidado por Fortier a comparecer a uma das residências, onde se desenrolavam costumeiramente essas sessões chamadas das mesas girantes. Foi ali que, na companhia de Fortier, Kardec chegou à residência do Sr. Roger. Encontrou de pronto, assim que chegou, um outro antigo companheiro, chamava-se Sr. Patier. Patier era um homem sisudo, ilustre, funcionário público, respeitado, e que pausadamente noticiou a Kardec todos os fenômenos espirituais que ali se desenvolviam na residência do Sr. Roger. Encontrou ali também uma outra pessoa que marcaria todo o processo da glorificação. Era a senhora Praine Maison. E encontrou ali também outras figuras importantes em todo o rol desses acontecimentos. Encontrou ali o casal, o senhor e a senhora Baudin. Sessões se desenrolaram a seguir na residência do senhor Baudin. Duas filhas jovens, médiuns preparadas para receber espíritos que ofereciam diversas informações. E então ali, diz Kardec, ao apreciar no desenrolar de muitas dessas sessões, eu comecei a perceber a existência de uma nova revelação, de um mundo novo, que aos poucos ia despontando na minha visão de professor, de cientista, de filósofo, mas a par das frivolidades que normalmente marcavam as conversações espirituais, eu me propus a um trabalho sério. Interessei-me em conhecer as causas daqueles fenômenos e me propus realmente a buscar as suas relações conosco. Desenvolvi um método de
apreciação de comportamento que, de princípio, não era preconcebido. Ouvia, perguntava, relatava, discutia, e só quando alguma resposta a questões formuladas eram exemplarmente completas, podendo justificar quaisquer das situações, eu as considerava plenas, acabadas, e elas iam compondo aos poucos todo o meu acervo de informações. Perguntas metódicas, bem formuladas, foram se desenvolvendo no intercâmbio que mantinha com espíritos, através de vários médiuns, não só nas residências que eu já mencionei, mas especialmente em outras tantas. Consultei mais de 10 médiuns e fui formando um arcabouço de informações que estavam em condições de formular uma doutrina. E foi aí então que, com essa ideia de doutrina, eu também me propus a viabilizar, a transformar todo aquele acervo de informações doutrinárias, bem conduzidas, distribuídas num livro. E aí nascia exatamente a primeira semente inspiradora da futura produção do Livro dos Espíritos. Quando raiava o dia de 25 de março de 1856, Kardec, nos seus afazeres, procurava novas informações, novos apontamentos, novas conquistas doutrinárias. E assim terminou o seu dia. À noite, porém, numa das dependências do apartamento modesto em que ele vivia com Amélie Gabrielle Baudet, a Rua dos Mártires, número 8, se passa uma interessante ocorrência. Kardec, a sós do seu apartamento, desviava algumas anotações, procurando compor as ideias, formular questões, enfim, pautar todos os ensinamentos que até então recolhera dos Espíritos. Quando, de repente, algumas pancadas fortes se fizeram ouvir do lado oposto à parede do seu aposento. Levantou-se, foi lá ver o que ocorrera, verificou, nada percebeu, voltou-se novamente aos seus afazeres, quando propunha relacionar novas informações para o futuro livro. Mais pancadas, mais fortes, levanta-se o mestre, vai verificar, nada percebe e se volta. 10 horas da noite, chega ao lar Amélie Gabrielle Baudet, a Doce Gabi, como ele chamava. Relata à esposa as pancadas, que recomeçam enquanto ela chega, novas verificações, nada de verificar qualquer motivo que as trouxesse, e se conduziram para o leito. Manhã seguinte, Allan Kardec, logo às 8 horas, foi procurar uma das sessões mediúnicas que se desenrolavam na residência da família Baudin. Ali, perguntou a um espírito que se comunicava quem eram os espíritos que estavam ali provocando os ruídos da noite anterior. E a resposta veio: é o seu espírito familiar. Naquele tempo, o espírito familiar, na verdade, era o espírito protetor, aquele guia espiritual. E Kardec continua perguntando: mas
O que ele queria de mim? Queria comunicar-se contigo. E o que desejava ele falar-me? Se quiseres saber, pergunte a ele. Como? Por que ele está aqui? Vem então uma nova comunicação, e aquele é um momento grandioso para a vida de Kardec. E para todo o processo de codificação, manifesta-se pela primeira vez o Espírito que se denominou Verdade. Esse Espírito acompanhou todo o processo de desenvolvimento da codificação. E ali estiveram, em todos os momentos, os seus companheiros espirituais também. Cada um procurando, evidentemente, fazer a sua parte sob a orientação principal desse Espírito que se chamava Verdade. Foi um período de longas conversações, de informações trocadas, de orientações dadas pelo Espírito Verdade, para que Kardec pudesse ir aos poucos formulando a composição do futuro livro que ele se chamaria o Livro dos Espíritos. Foi em 12 de junho de 1856 que mais uma vez o nosso codificador se defronta com a verdade. E ele indaga do Espírito se confirmava notícias que ele, codificador, vinha recebendo de outros espíritos, de que teria a ele sido confiada uma missão grandiosa. Seria ele, talvez, um missionário. E o Espírito Verdade simplesmente responde: eu confirmo. E daí passa a dar algumas informações complementares que é importante a gente recordar. Disse o Espírito Verdade para Allan Kardec: confirmo a tua missão, mas advirto que ela é rude, é penosa, é difícil, exige coragem, exige perseverança e exige muita certeza. Poderás sofrer, inclusive, problemas de saúde. Se te propões a esta tarefa, eu estou ao teu lado. Se não te propões, se queres realmente fugir da tua missão, não te preocupes, porque outro virá em teu lugar. Porque as diretrizes da mensagem divina não podem ficar subordinadas às posições, interesses e atuações de um homem. Foi nesse instante grandioso para toda a história do Espiritismo que Kardec simplesmente, num tom assim de emoção, algumas lágrimas caindo pelas suas faces, respondeu ao Espírito que aceitava a sua missão e contava com toda a assistência dos bons Espíritos. E o Espírito Verdade disse que ela lhe seria dada. E a partir então daquele instante, Kardec se propõe com mais afinco, com mais vontade, com mais transparência, com mais denodo, para solidificar todo o processo de conhecimentos que mais tarde viriam a ser conhecidos como fundamentos da doutrina espírita. E aí surge então o 18 de abril de 1857. Primeira edição de O Livro dos Espíritos, reformulada quase 2 anos após,
de uma forma ampla, tornando hoje o nosso livro conhecido com as suas 1019 questões, bem perguntadas, bem respondidas, comentadas por Kardec e por espíritos superiores. O Livro dos Espíritos é exatamente aquele livro que fundamenta todos os conhecimentos doutrinários. Os outros surgiram não como complementos, mas como estudos mais esmiuçados, às vezes até um pouco mais amplos, e tudo aquilo que, de uma forma às vezes mais sintética, se encontra em O Livro dos Espíritos. Quais são os fundamentos que esse livro nos traz na composição da doutrina espírita? São muitos, novos, reveladores, que trouxeram para o mundo uma visão nova de religião, de ciência e de filosofia espirituais. Começando pelo primeiro e talvez principal fundamento, a existência de Deus. Jesus chamou a Deus como o Pai, e Kardec recebeu a resposta dos Espíritos que Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. O nosso Criador é aquele Criador que cria todos de uma forma igual, indistinta, simples e ignorantes a princípio, complexos e angelicais no final da etapa. A segunda e grande fundamentação do Espiritismo está exatamente na imortalidade. A imortalidade nos seus aspectos completos, mais amplos. Não é a imortalidade, muitas vezes, de uma ideia fugaz, incompleta, complexa, mas a imortalidade clara, fundamentada nos fenômenos, inúmeros fenômenos, muitos fenômenos mediúnicos que desde o tempo de Jesus vêm surgindo na humanidade. E esses fenômenos comprovando a ideia de imortalidade e de existência de um mundo espiritual como sendo o mundo primitivo, do qual nós nos originamos para breves passagens pelo mundo dos encarnados. E essa imortalidade, na linguagem assim, bastante saudosa do nosso companheiro Rubens Romanelli, que tivemos o privilégio de ouvir durante as concentrações espíritas, a imortalidade que transformou exatamente a ideia de morte em ideia de vida. Depois, um outro princípio extremamente importante. Não é só importante, ele é um princípio que nos traz alegria, que nos traz conforto, que nos traz, enfim, aquela condição de filhos do Criador, que, nascidos simples e ignorantes, passam por um processo de evolução. E esse terceiro princípio é a evolução espiritual, a que fatalmente todos nós estamos sujeitos, como espíritos, para exatamente fazer essa viagem gloriosa que vai nos permitindo aos poucos desabrochar as imensas potencialidades que Deus nos ofereceu quando da nossa criação. E perguntaram e responderam os espíritos a Allan Kardec quando ele perguntou qual é o processo pelo qual essa evolução se dá. E eles responderam: o processo se chama vidas sucessivas,
reencarnações, que permitem a evolução, que permitem o desabrochar das potencialidades, que permite ao espírito não só sofrer os processos de expiação e provação, mas também o processo grandioso de ser um colaborador de Deus em toda a criação. O outro princípio que a doutrina consagra chama-se reencarnação. A reencarnação é exatamente aquela de que Jesus falara a Nicodemos, quando diante do doutor da lei, afirmou de uma forma categórica que só através da reencarnação se poderia conhecer, desenvolver as leis de Deus. Nicodemos, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a reencarnação, então, pilar da doutrina espírita, vai nos trazendo a imensa compreensão de tudo aquilo que envolve a sabedoria divina no processo criativo. Mas, além de toda a filosofia que a doutrina reencarnacionista nos permite, além de toda a ciência espiritual que as manifestações dos fenômenos nos oferecem, era preciso trazer um pouco mais da mensagem do Cristo para o âmbito dos fundamentos da doutrina espírita. Lembrando-se de Jesus, que disse que o amor ao próximo, a si mesmo e a Deus representa o maior mandamento, ele fundou como princípio fundamental da doutrina: o fora da caridade não há salvação. É a caridade no seu sentido mais amplo, e através da qual é possível cumprir tudo aquilo que o conhecimento da doutrina nos permite conquistar. Enfim, mais um princípio fundamental, o da pluralidade dos mundos habitados, que a ciência ainda não consegue comprovar, mas que a filosofia nos afiança no raciocínio claro que os bilhões de seres terrestres, das estrelas que fulguram no firmamento, não podem ser senão um sintoma, uma clara evidência de que a Terra não é o único dos planetas habitados nesses imensos universos. A doutrina espírita, fincada em O Livro dos Espíritos, nos traz informações, mensagens realmente de grande relevância. Impossível falar de todas numa simples comemoração, numa rápida conversa. Por isso nós decidimos falar um pouquinho, rapidamente, sobre uma das partes do Livro dos Espíritos que me parece das mais importantes para o nosso conhecimento. Refiro-me àquele capítulo do Livro dos Espíritos, quando ele nos traz a preciosa mensagem esclarecedora da existência das leis divinas. Essas leis, disseram no plano os Espíritos, são as leis que regem o destino da criação. Importante, portanto, conhecê-las, aprofundar-se na sua ciência, porque de todas as leis divinas,
a que mais realmente importa é a lei do progresso. A evolução espiritual não é uma novidade da doutrina espírita. O primeiro a falar de evolução espiritual foi Jesus Cristo. Muitas vezes, quando ele fala, por exemplo, em se tratando de evolução, da pequeníssima semente de mostarda, que lançada à terra vai se transformar numa frondosa árvore, ele está querendo falar da pequeníssima semente como sendo o espírito simples que foi criado, ignorante, mas que no correr de todo o desenrolar e todo o desenvolvimento vai se transformar naquela futura grande árvore, na futura condição de espíritos puros. Jesus ainda nos fala da espiga de milho, aquela que vai aos poucos se compondo, até que gradativamente chegue à condição de uma espiga de milho. É um processo, portanto, gradual, muitas vezes sem pressa, que vai desenvolvendo tudo aquilo que nós vamos colocando para o nosso exterior, para o nosso comportamento, as virtudes latentes de que todos somos titulares. Contudo, dentre essas leis divinas e dentro do processo da lei do progresso, é bom que se mencione uma outra lei que vai nos trazer não só uma clareza meridiana sobre como essas leis funcionam, mas uma extrema responsabilidade. Aquela lei da escolha. Nós chamamos-la de livre-arbítrio. O livre-arbítrio, portanto, condiciona as nossas posições espirituais, a nossa celeridade ou a nossa vagareza no desenvolvimento das nossas potencialidades. O livre-arbítrio também não é uma invenção espírita. Falou dele pela vez primeira, algumas vezes, Jesus Cristo. Quando ele nos informa, por exemplo, que nós podemos construir a casa sobre areia movediça ou sobre a pedra, onde vai resistir a todas as tempestades. Ele ainda vai nos dar uma meridiana informação sobre o livre-arbítrio, quando, naquela parábola inesquecível, ele fala do judeu caído à beira da estrada, quando os 3 cavaleiros passam, 2 deles sacerdotes, à margem, fingindo não conhecê-lo. E quando o samaritano, vendo o judeu caído à margem da estrada, a pé do seu cavalo, vai pensar as feridas e cuidá-lo de uma forma completa. A parábola do bom samaritano é bom um exemplo da lei de escolha, porque ela faz parte da nossa existência. Ainda Jesus nos esclarece, por fim, quando ele diz de uma forma bastante completa: você pode colocar a sua luz embaixo do alqueire e pode colocá-la sobre o alqueire, onde iluminará. A lei de livre escolha, portanto, a lei do livre-arbítrio, rege a nossa existência. Mas a doutrina espírita é completa, e os espíritos vieram nos informar que mesmo o livre-arbítrio não é uma lei que está completa no nosso atual estágio evolutivo. O livre-arbítrio também se desenvolve com o desenvolvimento espiritual. E onde está escrita essa lei do livre-arbítrio?
a lei divina. Os espíritos responderam: na consciência. Assim, todas as nossas responsabilidades estão na exata medida do livre-arbítrio naquele estágio em que nós nos encontramos, no seu alcance, na sua dimensão, sem que isso possa trazer para nós alguma tentativa de burlar a lei divina, porque nós sempre, pela consciência, o sininho que toca, nós sempre percebemos, dentro da nossa clareza, naquele estágio, o que fazemos de certo ou de errado, de bem ou de mal. Naquele mesmo dia, (18 de abril de 1857, Allan Kardec, à tarde, passa pela livraria onde o livro fora lançado. Abraça de uma forma assim amiga e recebe um abraço caloroso do Sr. Clamando, que ali estava com uma notícia alvissareira. Houvera grande interesse pelo livro e muitos dos exemplares já tinham sido vendidos e encaminhados. Kardec abraçou a senhora livreira e na noite daquele dia 18 de abril, juntamente com Amélie e Gabriel Godet, eles prepararam uma recepção para que ali estivessem, nas comemorações do lançamento do livro, os principais autores, os principais colaboradores daquele novo livro. Todo o trajeto fora pontilhado por espíritos e também por homens que de alguma forma deram a sua contribuição. As mediunidades, especialmente, os amigos que ofereceram as casas, as conversas mantidas, enfim, pessoas sem muita notabilidade social nem política, mas que naquele instante se reuniriam a pedido e a convite de Kardec e esposa para comemorar naquele âmbito de uma pequena residência, de um pequeno apartamento, todo o vigor, toda a alegria pela edição e lançamento do livro. E a partir das 8 horas foram chegando o senhor Fortier, o amigo Carlotti, a família Baudin com as 2 filhas, médiuns importantes em todos os processos de comunicação espiritual. E uma das filhas da família, chamada Caroline, abraçou efusivamente Allan Kardec, agradecendo porque receberam naquela tarde, junto com sua outra irmã, um exemplar do livro. E ela, num abraço, suspirou: Senhor, eu agora estou aliviada, passei no exame e até já posso me casar. Ali chegou o Clamando na livraria. Chegaram outros companheiros tantos, naquele ágape memorável, onde a tônica era exatamente agradecer a Deus por todo aquele momento todo aquele momento esplendoroso que o futuro reconheceria mais e melhor do lançamento do Livro dos Espíritos. Durante um instante, Kardec convida os circunstantes para a oração. E é o que faço com os meus companheiros que me ouvem neste instante, é o que faço neste momento. Vamos abrir um hiato na nossa conversa e nos colocarmos em sintonia com a oração, para que todos juntos possamos agradecer o momento que estamos passando, as oportunidades de solidariedade que estamos vendo e se cumprindo. E, enfim, o momento
precioso pelo qual nós conhecemos os fundamentos da doutrina espírita. Rezem comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livrando-nos de todos os males. Oração completa, abraços, despedidas, 10 horas da noite, e os alegres convidados retornavam aos seus lares. Um pouco mais, quase 11 horas, Amélie Boudet fala ao marido que iria repousar. Fecha a porta, dirige-se aos seus aposentos. Mas Kardec ainda se demora naquela sala onde tantas vezes ele promovera os estudos, as verificações, as corrigendas dos livros que ele acabava de ver lançado. Kardec, sentado à mesa, abre uma pasta e ali inscreve, e essa inscrição merece ser recordada. Ele disse: hoje eu estou feliz, porque lancei o livro da minha vida, que vai com certeza contribuir muito para a evolução da humanidade. Feita essa alocução íntima, fechou a pasta, dirigiu-se aos seus aposentos, beijou carinhosamente Amélie Boudet, que já ressonava, e foi se deitar. Kardec, então, adormeceu. Amélie Boudet. Impossível falar da codificação. Impossível falar dos 163 anos do Livro dos Espíritos sem uma reverência à esposa de Allan Kardec. O papel da mulher, a companheira de sempre, a companheira silenciosa, que muitas vezes transmitia coragem, transmitia tranquilidade para o codificador. A companheira inesquecível, que depois do desencarne de Allan Kardec, continuou o seu trabalho. E reverenciando a figura de Amélie Gabrielle Boudet, eu quero também reverenciar o trabalho da mulher espírita, que está aí, em todos os locais em que o espiritismo atua, nos centros, nas obras sociais, nos livros, nas palestras, nas posturas, no afago, no carinho, na caridade incondicional. As milhares de mulheres espíritas que, especialmente no Brasil, dão vida, dão concretização aos postulados espíritas, porque se transformam exatamente naquelas mensageiras que a doutrina tanto reconhece como os que aceitaram e estão cumprindo todos os mandamentos que Jesus nos legou. Estamos terminando a nossa festa de aniversário. Está à nossa frente aquela mesa com as 163 velhinhas agora acesas. Vamos assoprá-las, vamos cantar parabéns, vamos nos irmanizar, vamos mais uma vez dizer: salve Allan Kardec, mestre do exemplo e do amor.
E é com essas palavras que constam de um hino em louvor a Allan Kardec que eu agradeço e finalizo a nossa conversa desta noite. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Muito obrigado pela viagem que fizeram comigo nessa festa comemorativa. Muito obrigado, enfim, por reconhecermos na doutrina espírita aquele farol que ilumina a nossa existência. Boa noite.